Hey, estamos on. Então, tu estás entusiasmada com esta entrevista, Carla? Conta-nos. Super, super que eu dou sempre, como eu costumo dizer, o cunho de questões para falar. Adoro falar. Bora falar. Ok, bora falar. Então, malta, bem-vindos ao Como é que conseguiste isso? A nossa convidada de hoje é uma aluna e atualmente uma super coach do Get Really Fit Plan, nosso sistema. A Carla, para quem não sabe, eliminou 36 quilos. Eu conheci a Carla, vocês não estão a perceber. Eu vou deixar, aliás, a foto dela é clara, né? Mas a primeira vez que eu vi a Carla foi uma pessoa com muita energia a entrar numa sala. Eu costumo dizer isto, não é? Primeiro vinham as mamas, depois vinha a Carla. Não sei se nós podemos dizer isto na entrevista, mas a Claro. Carla toda ela era enorme. Vocês não estão a perceber, era enorme, com um fato de treino, acho que era vermelho, vermelho, com um top curto e assim enorme. Estão a ver toda ela enorme. Era um crop top, exato. Era a falar muito alto, e eu conheci a Carla assim e pensei, ela precisa de ajuda. Mas pronto, ainda demorou um pouco, não é? Mas conseguimos. Conseguimos, foi uma parte difícil, como tu É uma dizes. parte difícil. Então, olha, estou muito entusiasmada com esta entrevista porque eu sei que vai acrescentar e vai inspirar e vai, não é, tocar aqui na cabeça de muita gente. Portanto, vamos lá, Carla. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Antes de mais, deixa-me ir aqui buscar as minhas notinhas que eu tenho aqui as tuas perguntinhas todas já alinhadas. Deixa-me só pôr isto aqui, já a gravar. Então, Pronto. entretanto, vou dizer que é um prazer estar aqui como segunda Ai, convidada meu desta Deus! rubrica, não é? Que nós criámos inspirada aqui em alguns conteúdos que também vamos vendo por aí. E achamos que era super interessante, não é? Trazer aqui treinadores, alunos mais recentes, mais antigos. Então espero realmente também acrescentar aqui algum valor, porque eu acho que aquilo que dá mais destaque ao nosso sistema de transformação corporal, o Get Ready Fit Plan, é muito bem posicionado porque são pessoas que já passaram pelos processos e cada pessoa tem a sua história e por isso é que nós conseguimos impactar tantas pessoas e tão diferentes, seja em faixas etárias, claro que são maioritariamente mulheres e é um programa maioritariamente para mulheres, e as pessoas são impactadas por isto, né, pelas nossas histórias, porque percebem que alguém que tem uma história semelhante fez um caminho e que então as pessoas também podem conseguir. Então espero que nesse sentido, para quem possa estar aqui, seja com muito excesso de peso como eu tive na altura, não é? Seja com o corpo que não gosta hoje em dia, independentemente de só ter aqueles 3 ou 4 ou 5 quilos para eliminar, que se sinta inspirada a começar e que possa ser também uma inspiração e uma motivação para os nossos alunos que continuam aqui sempre connosco. Portanto, parabéns, Sofia, por teres tido a ideia de fazer esta rúbrica, essa Como é que reentrada conseguiste? ajuda muito, então bora lá. Olha, Pergunta-me. vamos, e antes de mais, deixa eu só dizer a quem nos está a acompanhar aqui no YouTube, subscrevam o nosso canal para não ficarem a perder para não perderem nada e saberem exatamente o que é que vai acontecendo, porque nós vamos fazer aqui muitas entrevistas, acrescentar aqui muito valor. Também temos a nossa comunidade no Facebook do Get Really Fit Plan e temos a nossa comunidade no Telegram, para além do sistema, não é? Mais para só exclusivamente de alunos, não é? A comunidade de alunos e o dentro do nosso portal do Get Really Fit Plan. Se ainda não és aluna e gostavas de tornar nossa aluna e te inspiraste com estas histórias, fala com quem te convidou para estar aqui a ver esta entrevista, seja pelo YouTube, pelo Telegram ou pelo Facebook, e junta-te a esta comunidade incrível, porque tenho a certeza que vai fazer toda a diferença. A Carla fez, aliás, para a Carla fez toda a diferença e é isso que nós vamos aqui explorar um bocadinho. Então, Carla, a primeira pergunta de todas é: o que é que te levou a iniciar esta jornada de transformação inicialmente? Ok, então olha, eu nunca me senti, eu sempre tive fases ao longo da minha vida que eu me lembro, eu sempre fui assim mais roliça, mesmo já em miúda, não é? Depois tive ali uma fase na adolescência que emagreci um bocadinho, eu lembro porque eu ia, isto é curioso para tu perceberes isto, ou seja, a minha escola era tipo a 25 minutos a pé, mais coisa menos coisa, então eu ia, de manhã vinha para almoçar, então eu tinha ali mais atividade para além só daquela que nós temos na escola, né? Então aí houve também assim alguma notoriedade. Mas ao longo depois da minha adolescência, vou dizer, vida adulta, eu sempre tive oscilações de peso. Obviamente e claramente, depois mais tarde também percebi, eu não tinha consciência que eu comesse
muito mal. Eu não tinha muita consciência alimentar, ponto, no sentido em que eu não fazia dietas, eu não me, ou seja, não era uma coisa que me incomodasse ao ponto de eu dizer agora vou fazer uma dieta, eu não percebia bem sequer como é que isso funcionava. Eu comia e depois, eu acho que na minha vida eu comia sempre o mesmo, dentro das mesmas coisas, e ora estava mais magra, ora estava mais pesada, ora engordava, ora emagrecia. Então, o que eu não percebia, e por isso é que eu acho que esta temática de hoje é super importante, é que era realmente a minha mentalidade e uma série de questões maioritariamente emocionais que não me deixavam sequer atingir o corpo que eu queria. Porquê? Porque esse não era também o meu foco, não é? Portanto, a partir do momento em que isso não era o meu foco, era um bocadinho indiferente estar mais pesado ou mais leve, nunca foi uma coisa com a qual eu me incomodasse assim tanto. Então, primariamente, respondendo à tua pergunta, o que me levou a iniciar esta transformação foi muito mais a nível de saúde. Ou seja, eu estava na altura, e quando nós nos conhecemos, ali perto dos 100 quilos, né? Eu tinha 98 quilos e 700. Sim, não vou dizer que às vezes não me incomodava não conseguir vestir alguma roupa assim ou assado, ou sentar-me e sentir-me incomodado daquele ponto de a gente ter que né, abrir as calças ou o que seja, mas a nível físico nunca foi esse o meu senão. Agora, a nível de saúde eu comecei a perceber que algumas coisas começaram a declinar, nomeadamente relativamente aos meus joelhos e articulações, e principalmente a minha saúde emocional. Eu estava numa fase em que eu tinha mega ataques de pânico e ansiedade regular e constantemente. Na altura também não queria tomar medicação, que é logo o que hoje em dia os médicos sugerem. Eu disse, não, eu não quero, porque de alguma forma inconscientemente eu sabia que não era por aí, então no máximo eu tinha um comprimidinho SOS, que eles chamam de SOS, e quando eu não conseguisse controlar a coisa, tomava. Até que um dia se tornou muito físico, ou seja, eu fui mesmo parar ao hospital porque eu tinha a sensação notória de que ia morrer, ia ter um ataque de coração, ia-me ficar por ali. E na altura eu nem sequer sabia que isso era um ataque de pânico ou ansiedade, percebi lá. Portanto, eu já tinha isto desde há muito tempo atrás, até desde miúda, e nunca percebi até se tornar física a este ponto. E a partir daí eu comecei realmente a querer cuidar-me um bocadinho mais. Só que acredito que, como a maior parte das pessoas, eu não sabia por onde começar. Eu não tinha. Lá está, volto a dizer, eu não era em busca de dietas, nunca foi isso que me atraiu, porque na altura eu entendia a dieta como eu acredito que a maior parte das pessoas a entende, como uma coisa restritiva em que nós temos que. Então isso não era apelativo, porque eu gosto muito de comer, amém. Então eu não tinha ninguém, sei lá, que primariamente me ajudasse. Até que, há algum tempo depois, acabei por me cruzar contigo por amigos em comum, e apesar de ter sido um parto difícil, não é? Foi aí que começou. Mas nessa altura estávamos em plena pandemia, né? Se tu bem te lembras, e o que me fez realmente decidir foi isso. Eu percebi, eu vou estar muito mais parada agora, se eu não faço alguma coisa pela minha vida, isto só vai tender a aumentar, né? Porque eu já estava quase a bater nos 100 quilos, tinha sido o máximo de peso que eu tinha tido. O máximo que eu me lembro anteriormente tinha sido 86 e eu já estava assim enorme, como tu costumas dizer. Portanto, inicialmente foi mesmo isso, Sofia, foi realmente querer cuidar primeiramente da minha saúde mental e física. O resultado para mim sempre foi consequência de, eu nunca entrei no programa contigo e nunca entrei no Get Ready Fit Plan a dizer eu quero eliminar 36 quilos, nem de perto nem de longe, não era Nem de esse. perto, nem. Eu lembro-me tão bem. Ai, se eu eliminar isto, já está bom. Já para mim já estava bom. Se eu E tu chegar sabes a esse, já está isso, bom. Era né? Eu era enorme e usava crop top, e se tivesse que usar roupa justa, curta, eu salto alto, maquilhada, sempre toda a dar tudo, malta, mesmo. Eu conhecia a sempre Carol muito. a dar as fotos dela toda, muito. Ela sempre pôs poses muito melhores que as minhas. Eu jamais, eu, tipo, não tenho jeito nenhum, mas ela via enorme, mamas por todo lado, barriga, tudo e tal. Acho incrível. Sempre achei essa parte incrível na Carla. Mas olha, e agora, saindo aqui um bocadinho do alinhamento, porque isto vai with the flow, né? O que é que na altura despoltava esses ataques de pânico? Tens noção? Era toda a conjectura familiar que eu vivia, ou seja, eu percebi também que um ataque de pânico, um ataque de ansiedade, são coisas um bocadinho diferentes, vá. Um, não tem a ver propriamente, as pessoas associam muito a um fator stress, né? Aconteceu uma coisa, sei lá, uma discussão, ou um acidente, ou uma situação, ou ficaste presa no elevador, e
e não está diretamente relacionado com isso, porque é uma coisa que vem realmente da nossa mentalidade. Tu às vezes pode estar numa situação completamente tranquila, com amigos. A mim, o meu primeiro físico que me levou ao hospital foi assim: eu tinha acabado de sair de um trabalho, tinha deixado uma amiga minha em casa, estava super tranquila, tinha deixado em Oeiras, estava a vir tinha vindo pela Marginal, tranquilo, depois apanhei ali desculpa, a autoestrada, e lembro-me de começar a sentir o meu braço, estava uma noite de verão, estava super calor, o meu braço a parar, formigueiro. Era uma coisa mais ou menos normal, porque como eu também tenho questões de coluna, às vezes isso acontecia, mas depois comecei a sentir apertar no peito, uma dor. Lá consegui chegar a casa, mas depois foi assim um episódio muito estranho. E lembro-me de ligar calmamente para o 112 e dizer: eu não sei o que é que está a acontecer, mas eu acho que estou a ter um infarto ou um AVC, até porque eu já tinha historial de família, né? O meu pai tinha tido um AVC, então eu já tinha esse historial. Pronto, entretanto depois fui ao hospital, fizeram-me lá alguns exames e disseram-me que, pronto, que tinha sido um ataque de pânico ou ansiedade. E eu na altura nem percebia bem o que eles me estavam a dizer, porque isso não era tão falado assim, e pronto. Mas eu acho que foi aqui que eu percebi realmente que as coisas não estavam bem. Isto, depois quando tu começas a perceber e a pesquisar, tu vais entendendo que tudo o que tu viveste até uma fase X, né? E muitas vezes coisas que nós não nos lembramos, que podem ter a ver com a nossa infância ou nós muito pequenos, vão ficando aqui acumulados. E algum dia, algum trigger, alguma coisa pode explotar isso, coisas que tu inconscientemente nem percebes. É um bocadinho como os nossos medos ou as nossas fobias. Nós temos medo de alguma coisa, alguma situação, bichos, alturas, o que seja. E nós não temos, ok, há o lado racional, né? Sei lá, se eu me mandar dali posso cair, mas às vezes há coisas que inconscientemente podes ter vivido e tens sei lá, desenvolveste essa fobia por isso. Com os ataques de pânico e ansiedade é um bocadinho assim também. São coisas que vão estando acumuladas, e é muito engraçado que eu costumo dizer que é como as pessoas que estão em sobrepeso e que estão em negação e dizem: as minhas análises estão todas muito bem, não é? Yeah. Um dia A aquilo, fatura vai-se um dia pagar. paga-se com retroativos, como eu costumo dizer. Há um dia que está tudo bem e, olha, nós vemos jogadores, e todos nós já assistimos a jogadores a falecer em campo, seja de que modalidade for, e têm médicos incríveis, alimentação super controlada, fazem análises constantemente e ficam lá, né? Portanto, Yeah. podem haver outros fatores genéticos também que podem contribuir, mas, como nós costumamos dizer, 70% está na nossa mão fazer. Sem E eu acho que dúvida. por isso, para trazer um bocadinho essa consciência, porque eu acredito que a maior parte das pessoas nem sequer sabe o que é que pode fazer, porque depois também há uma obesidade de informação em todo lado, tudo se fala, tudo se diz, cada caso é um caso, e a especificidade de cada pessoa, a individualidade de cada um também deve ser respeitada, e às vezes até com a mesma condição física as pessoas reagem de formas diferentes, nós não controlamos a forma como o nosso corpo reage mas controlamos tudo aquilo com que o alimentamos, com que o nutrimos, com que o hidratamos, e isto vai desde a alimentação a pessoas, situações e noção, não é? Por isso é que eu falo tanto da mentalidade. Olha, diz-me uma coisa, tu achas que, e novamente saindo aqui um bocadinho do alinhamento, tu achas que a tua história de vida antes de tudo isto teve algum impacto, alguma coisa a ver com o teu excesso de peso? Hoje em dia eu percebo que sim. Na altura, ou seja, até há 3 anos atrás, nem tão pouco sabia ou tinha consciência. Ok, eu tinha consciência que, por exemplo, certos estados emocionais te podem levar, sei lá, a comer. E atenção, não tem de ser estados negativos, né? Nós recebemos uma boa notícia, o que é que a gente quer fazer? Ir com os amigos, pronto. Mas isso é uma situação, vou dizer, pontual, né? Em que nós cometemos ali, vamos dizer assim, alguns excessos, temos algumas permissões, e a vida é isto, é equilíbrio, e esse é um dos nossos mantras aqui no Get Ready Fit Plan. Só para dizer, quem não ativou o sininho, é a altura de ativar, sempre quis dizer isto. Ativei o sininho para receber notificações. Continuando, a forma como nós nutrimos o nosso corpo influencia a nossa alimentação. Aí eu até dava de barato, mas volta atrás, né? Eu achava que eu não comia mal, eu nunca fui uma pessoa de comer, sei lá, por exemplo, comer, atenção, comer constantemente fritos, molhos, refrigerantes,
eu esse tipo de coisas, fast food, eu não comia, né? Mas, por outro lado, eu fazia outras coisas não muito corretas. Agora, que as emoções poderiam por si só, até uma pessoa que coma de forma, uma pessoa que tem emoções mal geridas dificilmente comerá assim, mas ainda assim, uma pessoa que coma de forma nutritiva, equilibrada, variada, com alguma consciência alimentar, se não tem a sua mente sã, né? Já se diz o ditado mente sã, corpo são, dificilmente vai conseguir ter um resultado físico. E atenção, não estamos aqui só a falar de excesso de peso ou obesidade, que nós sabemos que infelizmente é uma doença, e uma doença que se não for travada em 5, 7 anos vai nos levar aqui a uma preparação muito grande, né? Até porque nas crianças nós já começamos a ver isso. Eu falo até de transformação corporal, falo daquelas coisas que não são visíveis ao lado exterior, colesterol, diabetes, depressões. As depressões não se curam com antidepressivos. As depressões curam-se com ar livre, exercício físico, boas energias, rodeados de pessoas, não é? Só que a medicina, que também tem o seu lucro por aí, é mais fácil, né? Enfiar um comprimido em goela abaixo. Anestesiar o problema. E então eu acredito, mais do que acreditar, eu sei porque eu vivi isso na pele inconscientemente, sem perceber, sem sombra de dúvida que portanto, o meu percurso familiar e tudo aquilo que aconteceu me fez tornar-me numa pessoa obesa emocionalmente, que depois se veio a refletir exteriormente, não é? Portanto, eu tinha muita coisa mal gerida, tinha muita coisa acumulada, além vou dizer, do peso das obrigações que nos chegavam. Queres partilhar aqui um bocadinho o que é que te levou, para nós também ficarmos a conhecer um bocadinho dessa história, porque toda a gente vê a Carla incrível, né? Toda a gente vê a Carla e ela sempre foi, mas como é que era o teu estado emocional? Ou seja, qual foi a experiência de vida que tu tiveste desde pequena até aos 36 anos, né? Na verdade, desde pequena até aos 36 anos, que te levou a tornar uma pessoa com, primeiro, né, toda essa bagagem de peso emocional, né, essa obesidade emocional, e que te levou também a ter, se calhar, uma saúde menos ok e tudo mais, mas ao mesmo tempo que te levou um bocadinho a quase que anestesiar o problema que estava em mãos, não é? Porque tu viveste a vida toda um bocado anestesiada de tudo, a fazer mil e uma coisas, não é? Fazer mil e uma coisas para te anestesiar um bocadinho daquilo que vivias em casa. Então, queres partilhar um bocadinho para nós percebermos que às vezes nós olhamos para as pessoas, né, e não vemos tudo o que está por trás e muitas das vezes aquilo que nós vemos está muito associado à bagagem que nós trazemos e que é importante fazermos aqui algum trabalho para... Sim, é um trabalho que tenho que fazer e é de fazê-lo até ao longo da vida, porque há relativamente pouco tempo que tenho essa consciência e eu não tinha a noção de... É que uma coisa é tu saberes quando uma coisa não está bem, não é? Seja o que for, em relações profissionais, familiares, o que seja. Outra coisa é tu encarares o problema, né? E quereres ir mais fundo para o resolver. Porque o que é que eu fiz e ainda hoje faço... Está tudo bem. Pronto. Mas é aquele está tudo bem que não é está tudo bem, porque a mágoa, o ressentimento, entre aspas, ficava, não é? Hoje em dia eu faço ao máximo, por mesmo quando alguma coisa me dói, perceber que não está no meu controle e eu ficar com aquilo ali dentro, não é? É um remoer para mim, porque a pessoa se calhar fez o que fez, deu conta ou não deu conta, chega, passou. Mas pronto, vou dizer aqui para contextualizar. Então, eu nunca tive eu nunca tive assim uma relação familiar incrível, nem com a minha mãe nem com o meu pai. N questões É assim, eu também vim uma filha neta, como eu costumo dizer, não é? A minha mãe, quando eu nasci, já tinha 44 anos. E se hoje em dia, até relativamente normal, as mulheres engravidarem após os 40 ou o que seja, há 41 anos atrás,
não era assim tão normal e era uma gravidez de risco e tudo mais. No entanto, ela decidiu ainda assim avançar, o meu pai não queria, portanto, ele não tinha essa vontade, ele já tinha um filho e a minha mãe também já tinha uma filha. À data, quando eu nasci, eles já tinham 20 e tal anos, o meu irmão 23, 24, a minha irmã 25, uma coisa assim desse género, pronto. Pronto, então, ou seja, isto já começou conturbado desde que eu estava lá dentro, né? Em que eu ainda era assim um feijãozinho, em que a minha mãe sentiu, né, também total desapoio desse lado, porque ele nunca quis saber. Sabem que é uma coisa muito curiosa que eu dei conta? Todos nós temos aquelas fotografias de miúdos, né? Eu tenho algumas fotografias minhas de bebê e de miúda e não sei o quê. Não há uma única foto da minha mãe grávida. Eu não tenho, eu não sei, pá, não sei se na altura também. Não estou a dizer o book que as pessoas fazem hoje, estou a dizer, é uma foto. Não sei se toda a gente tem, ou se era normal na altura, se calhar não se fazia, não era interessante, sei lá, fotografar uma mulher grávida, mas lembro disso até hoje, deu-me porra, mas não há uma única foto. Bom, portanto, eu percebo que ela foi completamente desapoiada desde o início e que, inevitavelmente, de alguma forma, isso passou para mim, esse abandono passou para mim desde muito cedo, né? Depois, quando eu nasci, e daí meu pai nem sequer foi buscar à maternidade. Eu lembro-me que a minha mãe, na altura, já tinha uma casa onde eu morei, não no mesmo sítio, mas já na Damaia, e foi para Aveiro, para o pé de uns tios, porque ela percebeu que ia ficar completamente desamparada aqui. Então, os meus primeiros meses foram passados em Aveiro. E pronto, depois, entretanto, eles lá falaram, lá se entenderam da maneira deles, e ela lá veio, as coisas começaram, e depois, entretanto, houve ali um período também um bocadinho mais conturbado, ainda eu pequenina, porque depois eu lembro-me que eu ainda morei num parque de campismo, no Monsanto. Eu morei no parque de campismo do Monsanto durante uns meses, não, até aos meus 2 anos, porque eu depois fui para aquela casa na Damaia, e eu já lá fiz os meus 3, e é muito curioso que eu lembro-me do dia que fiz 3 anos. Pronto. Ou seja, e é aí que eu já começo a ter, vou dizer assim, algumas memórias mais físicas, não é? Epá, eu tinha sempre eu não tinha uma boa relação com o meu pai, porque ele era muito, ia à vida dele, e a gente ficava ali. A minha mãe sempre foi super mãe galinha, né? Sempre, ou seja, eu fui aquela criança que eu não podia ir para a rua brincar com os meus amigos, eu não podia ir para a casa dos meus amigos, eu não podia dormir em casa dos meus amigos. Mãe galinha ou mãe castradora? Pois, hoje em dia, sim, eu digo mãe galinha porque é o termo mais. Era ou seja, não te permitia viver, experienciar coisas. Queria-te sempre ao pé dela, tipo, ficas aqui. E às vezes até com o meu pai às vezes lá dizia, sei lá pegava, lá queria dizer tipo ao domingo, vamos ali não sei o quê, e ela, não, porque ela tem que fazer, não sei. Às vezes, eu lembro-me das vezes que era descascar favas, agora pensa. Pronto, continuando, vida que segue, eu tinha eu morava no resto de chão, e tinha assim tipo uma pracetazinha, e às vezes os miúdos ali do lado iam para lá jogar a bola, e acontecia algumas vezes da bola bater no vidro, depois ela se dançava bem, e depois isso também era uma desculpa, não te quero ali porque depois vais bater lá. Então às vezes lá eu vinha, porque era ali, tipo, e ela ficava à janela e via, sei lá, e lá conseguia fazer alguma coisa, mas fora dali daquilo, não. Eu tinha uma amiga minha que morava vá 2 ruas acima de mim, aquilo tinha um pátio muito maior e ela não me deixava ir para lá. Só para vocês verem, não dava para ir para casa de ninguém, pronto. Então eu sempre cresci muito castrada, né? Entretanto, depois a altura escolar, a coisa foi-se desenvolvendo, depois houve uma altura que ela também tinha, lá está, como trabalhava, era um bocadinho difícil andar comigo para todo lado, então era aí que eu tinha alguma liberdade, né? Ir a pé, vir a pé, ou depois quando fui para outra escola ir de autocarro, vir de autocarro, e depois é aquelas coisas, pá, não sei se vocês passaram por isso ou não, que a gente sente-se ali com os nossos 11, 12 anos muito adultos, muito crescidos e que já somos super importantes porque andamos de autocarro. Isso era o que toda a gente fazia, só que para mim aquilo era tipo uma carta de alforria. Mas depois tudo o que era, imagina, viagens de estudo, eu fui a muito poucas, porque ela arranja, imagina, eu comecei a perceber isso depois mais tarde e eu evitava ao máximo, ela conseguia fazer-me alguma coisa, fazer-me discutir com ela ou dizer assim alguma coisa ou ficar chateada para me castigar e dizer, mas não vais à visita de estudo. Tipo, era isto, como ela sabia o dia,
e eu tomei a consciência disso. Eu lembro uma vez que ela me partiu, eu tinha um conjunto bem fofinho, há coisas que a gente se lembra que é do graças. Era um conjunto de prato normal, de sobremesa e de sopa, que eram uns palhacinhos, pá, mas aquilo era bem giro. Ela partiu-me aquilo, tipo assim à minha frente. Eu lembro-me de me estar a segurar, era dia de visita de estudo. Eu lembro-me de estar a segurar e dizer, eu não vou discutir, tipo, os meus olhos encherem-se de lágrimas, e mesmo se eu discutir, ela disse, não sei quem, não vais à visita de estudo. Depois ela trabalhava a dizer, então eu ia com ela, ela era empregada doméstica, em casa de outras pessoas, pronto, eu ficava lá a fazer nada, ou às vezes a ajudá-la, ou nada. Pronto. Então isto foi, imagina, com a minha mãe era isto, era mais a parte, vou dizer, castradora, de não me deixar assim fazer coisas pá, que são normais. Com o meu pai, esse por ele deixava-me tudo, por ele eu ia tudo, porque ele também não queria saber. E eu lembro-me eu sempre fui boa aluna, e eu lembro-me de chegar a casa com as notas, né, e querer mostrar que tu tens orgulho nisso, e dele-me dar respostas tipo, sim, mostras-me isso quando eu estiver a dormir. Era tipo isto. Então eu nasci muito com um lado muito castrador por um lado, e com um total abandono do outro. Então imagina a polaridade das coisas, né? De um lado eu até tinha a liberdade que eu gostaria de ter, mas era quer lá saber, e daquele era o que era. Depois a relação deles também não era boa, eu não me lembro, desde que eu tenho consciência, não há um dia que eu não acordasse, tipo para a escola eu acordava às 7 e pouco da manhã, não havia um dia que eu não acordasse sem sobressalto, porque eles estavam sempre aos gritos, eu acordava com eles a gritar, sempre, alguma coisa, algum stress, isto. Então eu acordava sempre já, E daí, pronto, se calhar, os ataques de pânico, não? Essa ansiedade, não é? Digo eu, imagino. sempre que isso começou a ser despoltado possivelmente daí, e continuo a dizer já da gravidez, né? Acredito que a minha mãe também não teve uma situação fácil, né, com isto tudo, mais a mais com aquela idade, e acho que a gravidez é sempre uma altura em que uma mulher se sentir apoiada. E agora aqui fazendo um parênteses, nada a ver, mas como isto já não vai seguir nada do roleplay que a gente ia fazer, eu sempre achei que ia ser mãe muito nova. Porquê? Porque eu tinha muita vontade de fazer diferente. Aliás, eu lembro-me de ser miúda e querer muito uma irmã mais nova, porque eu era, né, eles já eram super mais velhos, eu nunca tive aquela coisa sequer de brincar, porque os meus irmãos já tinham quase família na altura, né? Ou quando eu era mais, quando eu já tinha algum entendimento, 11, 12 anos, já eles estavam a criar também a família deles. Mas eu lembro-me disso, porque eu queria ser, porque eu sempre tive esse lado cuidador. Então, como isso nunca aconteceu, eu lembro-me de até desejar às vezes que deixassem um bebê abandonado. Isto é muito idiota, mas como sei lá, a gente via novelas, isto às vezes acontecia. Mas isso, pronto, nunca aconteceu. E a verdade é que eu nunca fui. A verdade é que eu tenho 41 anos hoje e eu adiei muito esse sonho. E eu hoje olho para trás e mais do que imputar isso também ao facto de não ter uma relação, e não tem a ver com relações estáveis ou não, porque isto vale o que vale, mas claro, quando tu tens um companheiro, eu acredito que é muito mais fácil, ainda que tu tenhas a decisão de não querer ter, e pode ser uma decisão dos dois e está tudo certo, mas quando há uma vontade é muito mais fácil de ter. Eu hoje olho e penso, eu tenho tanto medo, e eu sei que eu posso ser a que quer, mas eu tenho tanto medo de repetir o padrão. Eu no outro dia pus-me a pensar nisso e disse, porra caramba, mas eu acho que tenho tanto medo de ser igual, porque nós muitas vezes, quando criticamos no outro e apontamos no outro, é porque está em nós. Eu também descobri isso muito tarde. E quando eu comecei a tomar essa consciência, eu lembro de ter dito, eu não quero ser assim. Só que lá está. O que é que a gente faz? Anestesia-se. Então, em vez de vou apagar para ver e vou fazer diferente, deixa-me estar aqui que se eu não tiver não corro risco de, né? Pronto. Então, só para perceberem que a mentalidade é uma coisa que vai muito mais além do que o normal, e esta consciência também me doeu um bocadinho, que eu disse, porra Carla, tu tens o poder de fazer diferente, não não anules essa vontade que, que desde sempre foi, só por isso. Mas pronto, lá está, pois tu arranjas desculpas, mas também não tenho ninguém, mas também está boa assim. E depois o quê? Olho para trás e penso, será que eu também nunca me dei a oportunidade nos últimos anos de ter alguém, porque eu sabia que isso me ia fazer assumir um compromisso que no fundo eu tenho medo de, não é? E quando tu começas a hipotetizar, isto começa-te a fazer. Eu lembro-me disso assim, ok, eu trabalhei muito nos últimos anos, o meu foco foi o trabalho, mas caramba, já são os aninhos, né? Já Olha, são. mas nós já estamos aqui a sair completamente da rota, mas está tudo certo. Só para nós percebermos, depois, o que é que aconteceu? Tu passaste a vida toda
a trabalhar, não é? Portanto, tiveste essa infância e depois foste quase que obrigada a Eu- Sim, tinha que ser. Porque imagina, eu comecei a trabalhar no Vinha com 13 anos, a fazer aqueles trabalhinhos de verão, só para ter uns euritos. Aos 16 anos, o meu pai teve um AVC. A minha mãe era empregada doméstica, portanto, não imagina, não ganhava mal na altura, mas não tinha propriamente estofo sequer para trabalhar em muitas casas. Ela trabalhava na altura só em 2 casas. Tinha uma reforma muito pequenina, porque os dois tinham sido já reformados por invalidez. O meu pai por essas questões cardíacas, a minha mãe por causa de uma questão de coluna. Então tinham reformas muito, muito pequeninas, 200 e poucos euros. E a minha mãe fazia isso para ajudar ali a complementar um bocadinho. E o meu pai fazia aqueles pescatezinhos de arranjar escatadores, máquinas de lavar, sei lá, essas coisinhas assim. E tinha um amigo dele que também tinha uma oficina de carros e ele às vezes também dava lá uma mãozinha, pronto, então eles faziam essas coisas. Portanto, na altura o meu pai deixou de poder fazer o que quer que fosse, a minha mãe andava completamente estourada porque ela não conseguia dar apoio em casa a uma pessoa que estava acamada, porque ele ficou acamado e conseguia estar na rua, então sobrava quem? Jamamé, porque na altura, quer o meu irmão, quer a minha irmã, também não se fizeram presentes. Volto a dizer, hoje eu também entendo, eles já tinham a família deles e priorizaram isso, está tudo certo. E eu fiquei com 16 anos à frente de um agregado familiar, por assim dizer. Portanto, foste cuidadora, enfermeira, gestora, superista, durante até aos 36 anos, não é? Tu fizeste isso dos 16 aos 36. Eras tu que punhas dinheiro em casa, eras tu que cuidavas, eras tu que pagavas as despesas, punhas lá uma senhora para tomar conta quando tu estavas a trabalhar, chegavas a casa e cuidavas, certo? E isto foi a tua vida toda. Isso foi a minha vida toda. Na altura eu ainda estudei, ainda consegui estudar durante 1 ano e tal, e trabalhava, mas depois tornou-se, tive que fazer aquela, lá está, prioridades. E a prioridade na altura era pôr dinheiro em casa, porque as contas não se pagavam sozinhas, não é? Ou seja, com a agravante de teres uma pessoa acamada que inevitavelmente tem outros custos, né? Fraldas, pomadas, cama, tive que fazer obras na casa de banho, cadeira de rodas, que era basicamente para a rua, mas pronto, tudo isso. E toda essa vivência que tu viveste, não é? Ahm, a pergunta que eu te quero fazer é: como é que era a tua mentalidade antes de iniciares a tua jornada de transformação? Ou seja, quem era a Carla? Como é que ela pensava e de que forma é que isso impactava o teu físico e a tua saúde, não é? Se calhar por tudo isso que tu vivias, não é? Não sei se tu consegues aqui partilhar um bocadinho, ou se já pensaste nisso. Lá está, hoje em dia, eu vou dizer uma coisa, mentalidade da forma que eu interpreto hoje é o nosso poder, não é, de absorver tudo o que nós temos à nossa volta e depois, dentro da nossa triagem, desenvolvermos uma mentalidade que nos capacite a fazer na vida, a ser na vida aquilo que nós realmente queremos ser. Sofia, eu olho para trás e eu, muito sinceramente, eu percebo que eu vivi em piloto automático. Quando tu me perguntas mentalidade, a única coisa que eu te posso dizer é: a minha mentalidade era: eu tenho que trabalhar porque eu preciso de dinheiro para pagar as contas. Eu não tinha mentalidade empreendedora, empresarial, eu não me preocupava com como é que eu estava ou deixava de estar. O que eu pensava era, e porque eu também fui habituada assim, né? Tens que trabalhar muito para ter alguma coisa. Então, naquela altura, eu, como miúda, só tinha que me safar, não é? Não era assim. Era mais fácil, daquilo que eu vejo, era mais fácil trabalhar na altura, para quem também, entre aspas, se queria sujeitar ao que sujeitava, e off the record, se não vier aqui a Segurança Social a ouvir isto, muitas vezes eu trabalhava por baixo da mesa, né? Eu não declarava, principalmente tudo que era trabalhos à noite, ou biscatezinhos que faziam hotelaria, era pago ao dia e era assim. Fui tendo alguns empregos, vou dizer, assalariados, né? Eu comecei na altura, quando era mais ou menos num call center, trabalhei em lojas de roupa, trabalhei em restauração, trabalhei em tudo o que vocês possam imaginar, porque tudo que aparecesse eu fazia. Eu cheguei a ter quatro trabalhos. Eu tinha 2 fixos e ainda tinha 2 que fazia por fora. Isto depois já também mais velha. Porque depois era o meu pai nessa situação
mas a minha mãe também foi acabando por declinar a saúde. Relembro que eles já eram, vou dizer, pais, avós, portanto, tudo o que vem inerente com a idade, principalmente de pessoas que também nunca se cuidaram propriamente, nem a nível físico, nem mental, não é? Então, muito sinceramente, eu acho que a mentalidade como hoje eu a entendo, eu comecei a tê-la ou a desenvolvê-la a partir do momento em que disse, chega, agora é o momento de eu olhar um bocadinho para mim e perceber o que é que eu ainda posso fazer, né? Porque depois nós temos aquela ideia de, eu acredito que a maior parte das pessoas pensa, mas eu já tenho 30 e tal ou 40. Eu nunca pensei isso, eu disse, eu até podia ter 80. Se eu tenho a oportunidade de fazer, mas foi só aí. Ou Até seja, aí, o ponto de viragem, o que desbloqueou, foi quando a tua mãe faleceu. porque eu já não Ou seja, tinha. deixa eu ver se eu percebi. Tu vivias em modo automático, né? Trabalhar, 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 pagar as contas, cuidar, 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 pôr, orientar tudo em casa para que nada falte, e a tua mãe faleceu. Ah, e agora? Quem é Agora que o que é que eu vou fazer? O que é que eu gosto? Foi assim, tipo, foi, uma autodescoberta aos 36 anos. foi tipo assim, 37 já. Foi quando Certo. eu comecei, quando eu vos conheci já foi 37. Mas, epá, sim, foi um bocadinho por aí, porque eu nunca tinha. Lá está, eu nunca tinha sequer hábitos que eu tenho hoje, né? E Eu deixa-me sempre, ver se isto faz sentido. Eu acho que nós nunca tivemos esta conversa, mas vê lá se isto faz sentido. A Carla com 98 quilos, 80, a Carla com excesso de peso, era uma Carla que na verdade não tinha tempo para olhar para si, né? Ou não priorizava olhar para si. A transformação corporal começa, na verdade, quando de repente a Carla está-se a autodescobrir. Será que esta mudança de mentalidade e transformação corporal teve a ver com o facto de tu de repente decidires priorizar-te a ti? Porque. eu só me comecei a priorizar, e tu sabes isso melhor do que ninguém, quando eu comecei a estar mais perto da comunidade. Ok. Por isso é que eu digo que o poder da nossa comunidade é incrível, porque tu sabes perfeitamente que as coisas que eu dizia, né, sobre quando na altura que eu te conheci, eu comprava os programas e ora fazia, ora não fazia, né, porque eu não estava. Por isso é que eu digo, não vale a pena a gente ter o melhor nutricionista, o melhor PT, comer a melhor alimentação, se depois nós não temos a mentalidade de eu nem sequer sabia que era possível. Por isso é que eu hoje me custa tanto ver tantas mulheres que não se priorizam e que eu entendo de coração que elas achem mesmo que não têm o tempo e o dinheiro para se priorizar. Porque a Carla lá atrás, se tu aparecesses e disseste, mas tu podes, eu dizia, Sofia, eu não tenho tempo. Eu ia dizer, Sofia, eu não tenho dinheiro. Eu estou-me a matar a trabalhar para pagar aqui as contas. Não sobra para isso, filha. E eu sei disto. Só que o que eu não sei é que sobra. Sobra para isso e sobra para mais. Só que tem a ver com a gestão das prioridades, porque dá para fazer. Porque eu continuo a dizer, eu continuava a comer. Eu nunca passei fome, gente. Pelo contrário, eu também não estava gorda de comer muito, mas não é isso. Eu nunca, não era isso. Só que eu não fazia as escolhas certas. Então, o dinheiro que eu gastava de um lado, eu poderia ter investido de outra forma na minha saúde. Agora disseste tudo. Por isso é que eu hoje sei disso. Eu estive lá. Eu sei o que é quer dizer eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Eu sei o que é quando sobra dinheiro, a gente guardar para uma eventualidade, como a gente ouve sempre, guarda para se acontece uma desgraça. Adivinha o que é que acontece quando a gente guarda dinheiro para as desgraças? Eles vêm, malta, o dinheiro está lá canalizado para isso, então vamos guardar dinheiro para coisas boas, né? Hoje eu também sei isso. Eu que adoro viajar, por acaso fui uma sortuda durante algum tempo da minha vida, trabalhei em hotelaria, fui muito, lá está, eu tornei-me muito boa a quê? A trabalhar, para os outros, na altura. Então eu era muito reconhecida, então eu viajava muito a trabalho. E é muito curioso que nós hoje também temos essa oportunidade, né? Mas pronto, a vida cruza aqui os caminhos. Então, as viagens que eu fazia eram a trabalho, mas pronto, eram assim os momentos que eu tinha de conhecer um país novo, uma cidade nova, ou o que fosse. Mas foi, e por isso é que nós dizemos, né? Nós temos treinadores multidisciplinares e temos uma série de serviços incluídos no Get Really Fit Plan. Mas eles por si só, isolados, não funcionam. Seja com a suplementação, seja só o treino, seja só as rotinas.
é o conjunto e é, acima de tudo, a comunidade. Porque tu sabes, malta, eu digo isto aqui de peito aberto, e eu não ia às masterclasses. Nada. Ó, Carla, Não, vem só, tá. Ai, não tenho tempo. eu não sabia nada. Até que eu comecei a vir. E fui vendo, e fui vendo, e fui vendo. E foi aí que eu comecei a ter resultados. Sabem porquê? Porque eu comecei a fazer as coisas que tinham que ser feitas. Eu não fazia os pequenos almoços só de vez em quando. Eu não fazia o treino só de vez em quando. Eu fazia quando a coisa estava proposta e quando tinha que haver acertos de agenda, porque a vida acontece, malta, e tudo acontece, a gente só tem que gerir, né? E foi aí que eu comecei a fazer. Eu lembro de mandar mensagens fotografias para a Sofia. Olha, eu não fazia. Portanto, acreditem que deste lado, esta pessoa chatinha que vocês têm hoje, ela sabe tudo isso, porque eu era igual, tá? Então, mais do que... ou seja, eu sei que, ao dia de hoje, eu mudei a minha mentalidade, porque primeiro eu tomei consciência, coisa que eu não tinha antes, eu tomei consciência do que é que eu queria, do qual eu tinha que me priorizar. A seguir, eu tomei consciência do que é que eu tinha que fazer para me conseguir priorizar. E a seguir, eu tomei consciência de que eu não podia fazer isso só 1, 2, 3 dias, uma semana, um mês, se eu queria resultados para a vida. Então, imaginem que desabituar ou desenraizar 37, na altura, à data, 37 anos de hábitos, é um desafio, malta, tá? Mas eu sou prova de que a coisa se consegue, ainda com muito caminho e muita pedra para ladrilhar no caminho, mas é isto, sem dúvida, mais do que qualquer outra coisa, o poder de estar na comunidade, com as pessoas que fazem acontecer, hoje também me fez de tornar-me uma delas, né? Por isso é que aqui estamos nós. Ok, então estamos aqui a chegar ao alinhamento que nós tínhamos pensado. Olha, houve alguma estratégia ou prática específica que te ajudou a mudar a tua mentalidade durante o processo? Se tu pudesses dar aqui um conselho a alguém, qual é que seria nesse sentido? Estratégia prática específica. Vou voltar à mesma coisa, vou ser que me vou tornar repetitiva. É estar com as pessoas que fazem acontecer, porque é muito fácil, e eu própria passei por isso, e acho que todos nós treinadores, que é, há um percurso, por exemplo, eu tenho mulheres que me chegam hoje e me dizem, Carla, eu quero eliminar 10, 15, 20, eu nunca tive um número na minha cabeça, então, isso nunca, eu queria emagrecer acima de tudo, para não sobrecarregar mais os meus joelhos, porque já me queriam levar à faca e não me apetecia, né? E porque queria realmente mudar a minha condição, porque vocês, quem possa estar aí se identifique, eu tinha ataques de ansiedade diários, e não é uma cena fixe de se ter, porque é uma coisa que transtorna mesmo a nossa vida. E eu sei que é muito fácil, e lá está, eu mascarava isso com o trabalho, e é verdade, né? Ou seja, tudo o que eu fiz, eu também, a verdade é que eu queria era, eu precisava do dinheiro, ponto, isso não é sequer, não é que não seja verdade, mas eu queria estar o máximo tempo fora de casa também. Quanto menos tempo eu estivesse em casa, garantindo que tudo estava a acontecer, né? Porque imaginem, eu para estar em casa a cuidar, eu não conseguia estar a trabalhar pelo menos o nível de horas que eu precisava para ter o dinheiro que era preciso. Então, Carlos, sim, pois lá uma pessoa, durante o período que eu trabalhava, porque eu preferi isso, e eu continuar a fazer dinheiro na rua, né? Até do que eu ter que estar ali. Mas isto é verdade, e está tudo certo. Então, eu também, isto para pegar no quê? Eu sei que é fácil nós até começarmos uma jornada ou um processo, e até conseguirmos ali algum objetivo, e depois mandar tudo às couves outra vez. Porque é muito fácil nós nos voltarmos aos hábitos antigos e é mais fácil dizer que não conseguimos, porque se alguém perguntasse, Carla, mas custou? Nunca me custou nada, porque foi sempre tudo muito passo a passo, e sempre ia-se ver, né, porque era a minha treinadora direta, teve sempre uma paciênciazinha de jogo comigo, que eu acredito que ela às vezes me queria jogar assim, de algum terceiro andar ou uma coisa assim. Vale que ela também mora no primeiro, então isso não era viável. Mas é perceber que tu tens ali pessoas que não estão a criticar, que não te vão julgar, independentemente de tu andares para cima e para baixo, e é tu perceberes que a única estratégia que tu podes levar é algo que seja sustentável, fazível, duradouro, prazeroso, ainda que com algumas, vou dizer, restrições, e vou falar aqui restrições no sentido de não fazer o perdido por 100, perdido por 1000, mas essas coisas tu só consegues manter
quando tu tens pessoas à tua volta que continuam também elas a renovar os seus resultados. E atenção, eu não estou aqui a dizer que temos de ser todos fit, com o abdômen traçado e correr maratonas, não é disso que se trata. É, ok, eu já estou aqui num objetivo que eu até queria, né? Mas dá para melhorar. Dá, quero, não quero, não quero. Ok, mas quero manter isto que eu não perdi. Desculpa, quero manter isto que eu ganhei. E quando nós saímos do sítio onde as coisas estão a acontecer e voltamos para o sítio onde elas desacontecem, vai desacontecer, né? Então, se há uma estratégia que eu posso dar é manter-me perto das pessoas que continuam a ter os resultados que eu busco ter, sem ser, vou dizer, obcecada no mau sentido, sem fazer tudo e mais alguma coisa para, mas sendo obstinada com aquilo que me move, que é, acima de tudo, para mim, a minha saúde. Epá, no intervalo dá para ter um corpo bonito, dá para ficar mais tonificada, dá para ficar... Está tudo bem, tá? Mas acima de tudo, não perder os ganhos que eu já tive, porque todos nós sabemos que com a longevidade tudo vai definhando, né? O cérebro, a massa muscular, tudo. Então, quanto mais saudável eu puder manter e quanto mais nova eu puder chegar à velha, esse é o objetivo. Portanto, a estratégia para mim é essa, é manter-nos perto das pessoas que nos podem manter inspirados, motivados, concentrados, focados a manter os nossos resultados. E, portanto, tu acreditas que, por exemplo, os eventos que nós fazemos muitos eventos presenciais, não é? E as formações e tudo mais, tudo isso contribuiu muito para a pessoa que tu és hoje, certo? Sem dúvida, porque lá está, é a cola, né? Porque nós trabalhamos maioritariamente com o sistema online, não é? Estamos em vários sítios de Portugal e por esse mundo de fora, né? Temos muitos clientes também, França, Suíça, Inglaterra, Alemanha e França, e por aí fora, já disse França, acho que sim, pronto. Mas poder estar com os alunos presencialmente, né? Poder fazer coisas, seja por Lisboa, no Porto, no Algarve, na Madeira, na Suíça. Por onde nós vamos, a próxima. Exatamente, em setembro já está quase. Então, claro que sim, isso ajuda muito os nossos alunos também a verem sempre, lá está, o copo meio cheio, né? Porque nós temos sempre a oportunidade de o ver meio cheio ou meio vazio. E acima de tudo, Sofia, eu acho que é mesmo isso. A vida é uma montanha russa. As pessoas que esperam aquele momento perfeito para fazer, muito possivelmente o momento perfeito vai ser quando não estiverem cá, porque é o único momento em que não vão ter mais nada a acontecer na sua vida. No resto da vida vão haver percalços, vão haver situações menos boas, mas como nós também dizemos, não é o que nos acontece, é a forma como nós reagimos ao que nos acontece. E eu também sei isso, porque eu durante muito tempo, eu fui a pessoa que reagia, o que é preciso, aconteceu isto, tenho que fazer, bora fazer, tenho que trabalhar mais, tenho que fazer mais dinheiro, era isto, então a minha vida era este piloto automático. E por isso é que hoje quero mesmo, se não passar qualquer outra mensagem de, não sei, de uma hora que nós já estamos aqui quase, que passe isto, que é, não vivam a vossa vida no piloto automático. Não, nós olhamos, eu já passei supostamente metade da minha vida, eu olho para trás e, ok, além de eu não ter tido a fase normal de adolescência, da juventude, né, fazer aquelas coisas. Eu vou-vos dizer uma coisa só para vocês perceberem, eu sei que vamos desviar de novo. Uma coisa ridícula como fazer. Vocês sabem o que é uma tereré? Aquilo de se fazer no cabelo. Eu nunca fiz, a minha mãe nunca me deixou. Eu vou fazer uma tereré com a minha afilhada. Agora pensa, eu tenho 45 anos. Mas só para perceberem que estas coisas que nós não vivemos, sabem, que parecem coisas pequeninas, nos matam cá dentro. E depois fazem-nos acreditar do tipo, se eu nem uma tereré pude fazer, o que é que eu posso fazer? Malta, nós podemos tudo. Tá? Então, a única mensagem é não vivam no piloto automático. Eu sei que a vida é um desafio, eu sei que custa muito às vezes nós pararmos, priorizarmos, mas a verdade é que eu também, na altura, eu podia não ter entendido, né? E possivelmente a resposta que eu daria é a resposta que a maior parte das mulheres nos dá, é não tenho tempo. Seja porque têm filhos, maioritariamente porque têm filhos, né? Não tenho tempo, não tenho dinheiro. E eu possivelmente diria o mesmo, mas se eu tivesse tido à minha volta o mesmo que nós temos aqui, né? Porque nós mantemos as pessoas na comunidade, alguém que todos os dias me relembrasse e que insistisse comigo, mas vai lá ver a masterclass, mas vai lá ver isto, não sei o quê, olha, mas experimenta lá este treino, olha, vai fazer uma caminhada ou ouvir este podcast. Tu não fazes o primeiro dia, tu não fazes o segundo,
mas tu fazes. E eu só preciso de começar a fazer. E por isso eu também tenho que te agradecer muito, porque tu e todas as pessoas, e todos os outros treinadores, né? Mas tu mais diretamente, porque também ganhámos aqui uma amizade. Só vocês saberem, nós também estamos no Algarve a fazer isto aqui a 10 km de distância. A gente é assim, a gente é para fazer. Se eu não tivesse tido uma Sofia que, mesmo quando ela sabia que eu aldrabava aquilo tudo e não dava a fazer nada, me dissesse, mas anda lá, tenta de novo, faz de novo, possivelmente eu não estaria aqui, né? Então, para mim, sem dúvida, este é o poder deste sistema de transformação. E é isso que todos nós queremos, mais do que tudo, entregar a todos os alunos, é um parceiro de compromisso. Eu sei que não é sempre bom, eu sei que vão haver dias terríveis, mas se tu partilhares comigo e se tu, mesmo que não estejas a fazer, me disseres que estás aí, eu todos os dias te vou lembrar que tu és a pessoa mais importante da tua vida. E para mim é isto que faz a total diferença, e para mim é este o propósito e a missão bonita que nós temos. Além de querer tornar pessoas mais saudáveis, é realmente perceber que nós não somos psicólogos deste lado, não é essa a função, mas se tu te mantiveres por aí, mesmo que estejas em silêncio, se tu te mantiveres, eu vou estar aqui e eu vou te relembrar. Claro que depois também entender que lá está, por si só isso não chega. Nós que estamos do outro lado a receber isso, também temos que dar o passo e fazer. E então acho que é um bocadinho por aí. Perfeito. Olha, então, quais é que foram, agora um bocadinho mais na prática, quais é que foram as mudanças que fizeste no teu estilo de vida para alcançar os teus resultados? Malta, comecei a comer. Vejam só, uma pessoa que era obesa sem comer. Vejam só que também é verdade. Fazia jejum intermitentes intermináveis, mas depois que... Eu nem sabia que fazia jejum intermitente. Eu passava a minha vida num lufa-lufa, por isso sim, eu também entendo as alunas que dizem eu não tenho tempo para comer, eu não tenho tempo, eu não tenho fome. Pois claro que não, eu sei, eu também já vivi isso. É que eu já vivi as fases todas, portanto é perguntarem-me que eu sei. Percebendo depois que realmente o meu metabolismo estava desacelerado ao ponto de eu fazia às vezes uma refeição por dia, com sorte 2 lanches, eu nem sequer sabia o que era isso. Lá está, podia não comer os fritos, ou constantemente, quando eu digo isso, digo constantemente, eu sempre comi isso, eu sempre fui de comer sopa, sempre fui de comer legumes. Sobremesas eu gosto, mas não é assim aquela coisa que, tem que sempre, não era por aí. Agora, o que é que eu percebi? Eu não comia nas quantidades suficientes, portanto, uma das coisas que eu tive que começar a fazer, comer, que era uma coisa que ao início, uma coisa é eu gostar de comer e comer ali uma grande mega refeição. Comer várias vezes ao dia e comer muita coisa, aquilo para mim não foi fácil, eu não entendia bem como é que a coisa se havia de dar. Mas a verdade, e também, e a suplementação aí foi sem dúvida um apoio, e ainda é, ao dia de hoje, porque não dava. Em comida, aquilo tudo não dava. Ou seja, tu acabaste por comer mais, mas na verdade a fazer um maior déficit calórico, porque tu comias mais, mas comias mais do certo e invariavelmente começaste a cortar noutras coisas que tu se calhar não cortavas tanto e que gerou um resultado incrível, não é? Portanto, começaste a comer mais proteína, começaste, ou seja, se calhar a dosear um bocadinho melhor a quantidade dos hidratos, porque também tinhas a suplementação para colmatar essa parte, não é? Certo? Sem sombra de dúvida, proteína, porque eu não comia nem de perto nem de longe aquilo que deveria comer. Água, por acaso, sempre foi uma coisa que eu gostei. E exercício físico em si, treinar eu não treinava, mas eu adorava andar a pé e isso sempre foi uma coisa que também... Essa é outra, porque o exercício físico, eu lembro-me perfeitamente de tu mandares, tipo, eu nem um burpee consigo fazer, Sofia, né? E hoje nós olhamos para o teu Instagram e olhamos para ti, tu és super ativa. Mas a Carla que começou não era nada disto, malta. E isto é muito importante nós tomarmos consciência. A Carla que começou, não. Aliás, os teus primeiros meses de resultados foi sem treino, certo? Eu sempre fui muito ativa no sentido em que trabalhava, ou seja, a minha vida em si, por isso é que eu digo, não chega, malta. A gente acha, trabalhei maioritariamente em hotelaria, sempre a andar de um lado para o outro, eu nem contabilizava os passos, mas malta, eu juro, tendo em conta, ou tendo noção dos que eu dou hoje, eu daria 15 mil, 20 mil passos muitas vezes por dia, tá? Não era a trabalhar em eventos, acreditem, e não era por isso que eu não estava acima do peso, não é? Agora, obviamente que isso para a sedentarismo ajuda-nos, portanto eu não era uma pessoa sedentária, não fazia exercício físico, treino em si, mas também depois descobri, vê só, claro que o treino para mim hoje em dia eu não vejo tanto o treino a nível de também, mas ou seja,
O treino em si, para mim, é longevidade, sanidade mental. É aquele tempinho que a gente tira para nós e está ali. Agora, ele contribui para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para o emagrecimento ou ganho de massa muscular, dependendo do objetivo, mas obviamente que sim. Mas eu percebi mesmo que a minha alimentação, não sendo terrível, não era suficiente. Então, eu não comia bem, ainda assim, comia muito pouco. Então, a passo e passo, ajustar o meu plano alimentar com o apoio nutricional fez todo o sentido, porque imaginem, o meu corpo, também é importante ver isto, além de todo este lado emocional, de todo o peso que eu carreguei vou dizer, de cuidadora e de mulher da casa desde muito nova, foi um peso, uma sobrecarga de obrigações que não me era cabida a mim, mas que eu abracei, está tudo certo. Eu também tinha o meu organismo muito inflamado, ou seja, tudo o que eu comia eram coisas maioritariamente inflamatórias, ou seja, imaginem nos eventos o que é que a gente tem para comer, massa com carne, porque aquilo é para dar para 40 ou 50 funcionários que estão ali, né? Estou a dar um exemplo. Não quer dizer que depois não se consiga comer uma sopa ou uma fruta, ou que seja, mas percebem, é isto, e depois não há horários, e nós também percebemos que os horários são super importantes. Por isso é que isso também é ajustado com as nossas alunas que são, por exemplo, enfermeiras ou que têm outros trabalhos que trabalham por turnos, deve ser ajustado, mas então o meu corpo estava inflamado não só e unicamente pelas refeições menos nutritivas que eu fazia, como por tudo o que eu vivia emocionalmente, não é? por todo o cansaço que eu gerava, porque eu vivia lá, estava no piloto automático e no redline, era uma altura que eu dormia com sorte 3, 4 horas por noite se dormisse. Tudo isso se torna inflamatório para nós, né? Ou seja, todo o meu ambiente era uma tragédia. Aquilo não dava. Então, hoje eu percebo, então, muitas vezes nós andamos inflamados também por isto, pelo ambiente que nos rodeia, não só pelo que comemos, mas por tudo isto, né? Quando a nossa mentalidade também não está assim alinhada de uma forma, vou dizer, mais positiva, mais energética, eu acho que é realmente por aí. Olha, e quando é que tu percebeste que a mudança da tua mente estava diretamente ligada à mudança do teu corpo? Porque foi quando eu mudei a minha mentalidade e que eu mudei comportamentos que me trouxeram outros resultados. Ou seja, esses pequenos passos de mudar o pequeno almoço, ajustar lanches, ter mais atenção nas refeições, deixar o copo de vinho habitual, porque era o meu confortozinho. Ou seja, vou voltar ao que eu disse lá atrás. Nós, para mudarmos a nossa mentalidade, temos que ter consciência de alguma coisa. Tem que ser um impacto, tem que ser alguma coisa que nos diga tipo, oi, filha, fazes agora ou não fazes? O meu clique começou quando eu tive aquele ataque de pânico e fui parar ao hospital. Eu disse, algo de errado não está certo. E eu não quero viver assim. Eu já vinha a viver assim há algum tempo. E depois, lá está, nós não sabemos como, e não quero dizer que é imediato, mas a vida foi-me levando até eu chegar aqui, né? E mesmo quando eu cheguei aqui, eu não fiz tudo certo à primeira. E olhem que eu queria muito. Por isso é que nós costumamos dizer que querer só não chega. Querer é o primeiro passo. Mas eu queria, não fazia. E quando eu não fazia, adivinha, o resultado também não acontecia. Então eu tive que mudar essa mentalidade, né? Porque é o que eu digo, essa mentalidade de escassez que eu tinha, de achar que não conseguia, que tudo, que não era para mim, que eu não tinha tempo, que eu não tinha dinheiro, que não podia, sabem, essa escassez mental que eu tinha não me ajudava a tomar mais consciência daquilo que eu via. Porquê? Porque o meu corpo não me incomodava. A maior parte das pessoas incomoda-se com o quê? Com a barriga, isso incomodava-me que bem, mas não me incomodava ao ponto de porra, não era isto, nunca foi isto, porque eu não tinha tempo sequer para olhar para mim, pessoas, eu tinha que trabalhar, e se alguém me dissesse alguma coisa, o que é que eu respondia? Não tenho a tua vida, eu não posso andar, mas era verdade, pois isso é fácil para ti, que tens a genética, isso é fácil para ti, que tens o dinheiro, isso é fácil para ti, que podes ir ao ginásio, isso é fácil para ti, que, sei lá, isto é mentalidade de escassez. Hoje eu percebo isso, não é? Então foi essa mentalidade que eu tive de mudar quando eu tomei consciência de, alguém me disse, Carla, tu não és as tuas circunstâncias, não é? Tu não és o teu passado.
o que aconteceu, aconteceu, trouxe-te até aqui, mas está nas tuas mãos a mudar. E então é isto, foi ter consciência, ok, eu não estou certa, portanto, se eu não estou certa, estou errada, logo os resultados também vão estar errados. Não vem de certo ou errado. Errado no sentido em que aquilo que eu estou a fazer não me está a dar os resultados que eu quero, então eu tenho que mudar aquilo que eu estou a fazer. E assim foi, né? Foi essa. A tua maior mudança de mentalidade teve tudo a ver com o tomar de consciência, né? Ou seja, este tomar de consciência que te levou a perceber que, ok, tu não és as tuas circunstâncias, se tu não mudares, nada vai mudar, se queres que as coisas mudem, começa por ti, não é? Tudo isso foi aquilo que te E se levou. tivesse tido isto lá atrás, por mais que eu também não tivesse entendido logo no início, mas se eu tivesse tido, imaginem, não fosse aos 16, mas aos 20, mas se eu tivesse estado mais tempo exposta a este tipo de comunidade e ao tipo de trabalho que nós fazemos aqui, eu teria entendido mais depressa que, ok, eu podia trabalhar, ajudar os meus pais e tudo certo, mas eu não precisava de todo de ter desgastado a minha saúde física, emocional e mental. Porque são coisas diferentes, né? Embora o emocional e o mental se pense, mas são coisas diferentes. Eu só não precisava de me ter afundado da maneira que eu me afundei. Eu não precisava de me ter anulado como eu me anulei. Ia ser desafiante, possivelmente eu poderia ter ali, sim, algumas oscilações de peso, e eu vos garanto outra coisa. Quando nós tomamos esta consciência, e principalmente para pessoas que estejam aqui, que sejam o meu género, cuidadoras, e que ainda cima tenham aquele, sabe, aquele dom do marketing que a gente tem, faço tudo por todos, façam o enneagrama, vocês depois também vão perceber. Eu vos garanto que, se quando a minha mãe faleceu, eu não tivesse, relativamente pouco tempo depois, porque eu ainda estava a trabalhar em hotelaria, né? Depois, entretanto, deu-se a pandemia, e em fevereiro, dia 17 de fevereiro, eu despedi-me, cheguei a acordo com a minha empresa para ir à minha vida. E decidi fazer disto um propósito e uma missão. Mas eu vos garanto que se eu não tivesse abraçado isto, cuidadora como eu sou, eu tinha continuado a aumentar de peso. Sabem porquê? Porque eu tinha deixado de ter de quem cuidar. A minha vida é quase como se não fizesse sentido. Eu lembro-me de ter ido viajar, ainda estava-se ali a falar de pandemia, e de eu pensar, meu Deus, o que é que eu estou a fazer aqui? Ao mesmo tempo, ok, mas eu já não tenho que estar preocupada em casa porque, para já, eu tinha sempre alguém, mesmo quando eu estava fora, mas agora já não havia alguém. E isso foi ótimo, foi uma sensação de liberdade do tipo, porra, o meu telefone não vai tocar. Eu estou tranquila, eu não tenho que estar a pensar se aconteceu alguma coisa, se caiu, se não caiu. Eu não tenho. Ok. Aí eu fazia o que o espaço vazio que estava ali. Então o que é que eu Ou ia fazer? seja, o propósito de poderes ajudar outras mulheres e inspirar outras mulheres e com isso ajudá-las nos processos de transformação foi algo que também não só te ajudou a nível emocional e a tomar consciência nesta mudança de mentalidade, mas se calhar a ires mais além dos teus resultados e a manteres esses resultados até hoje, não é? Exatamente, ou seja, porque, como eu chamo de dizer, devemos liderar pelo exemplo, né? Então eu tenho que ser exemplo daquilo que eu pratico, mas se eu não tivesse, na altura, decidido cuidar de mim, eu ia descuidar mais ainda, porque ou seja, eu já não tinha de quem cuidar. Se eu, sei lá, ou arranjava alguém, e arranjava uma relação e depois achava que tinha que ser mãe da pessoa com quem que também não é esse o papel, ou eu cuidava de mim. Mas cuidar de mim para uma pessoa como eu, por mim só não chega. Então isto pode parecer muito idiota, mas cada um tem. O que importa é que a gente faça. Qual é o motivo para? É um bocadinho diferente. Desde que ele resulte e nos dê aquilo que nós queremos, o que eu percebi foi: se eu tiver que ser exemplo para estas mulheres, se eu tiver que contar a minha história, e acredita que vamos aqui numa hora e tal, Sofia já abanei a cabeça há 20 minutos assim, vamos só parar, Carla, vamos parar. E há muitas coisas que um dia vamos fazer, outro que eu tenho mais coisas para vos contar, mas quando eu percebi que se eu tiver a quem prestar contas, se eu tiver a quem ser um exemplo, se eu tiver a quem poder ajudar, eu não vou voltar atrás. Porquê? Porque eu funciono assim. Eu ajudei os meus pais porque eu achei que era a minha obrigação na altura e fiz o que eu achei que tinha que fazer com aquilo que eu sabia na altura. Hoje em dia eu sei diferente, então hoje em dia eu quero fazer mais e quero fazer melhor e quero ajudar outras mulheres porque eu sei que há mais pessoas com histórias semelhantes e que Mais podem
ver, ok, ela esteve lá sozinha, na altura não conhecia nada disto, ela passou o que passou, mas caramba, se isto existe, e se eu tenho consciência que então existe uma comunidade que me pode ajudar, e que essa comunidade é o Get Ready Fit Plan, pá, deixa-me vir conhecer, deixa-me vir perceber se realmente eles me podem ajudar e se eu quero ser ajudada, porque isto depois também é muito importante, né? Nós querer é uma coisa, depois também querer fazer o que tem que se fazer é outra. Mas eu acho que é por aqui. Olha, que conselho é que te darias a outras mulheres que estão no início desta jornada ou que se sentem desmotivadas, por exemplo? Sabem, perceber o que é que os desmotiva, porque quando nós temos um objetivo, se ele não foi atingido, não há por que desmotivar, né? Agora, se às vezes nós não conseguimos chegar ali ao objetivo pela rota A, podemos ver uma rota B, uma rota C, né? Agora, a melhor sugestão que eu posso dar é procurem quem vos pode ajudar. Não tem que se cingir a uma coisa, a uma pessoa. Procurem. Se acharem que o que ouviram aqui vos faz sentido, se querem vir conhecer-nos melhor, procurem estar perto de pessoas que têm, são aquilo que vocês querem ter, ser ou fazer. Só assim é que nós conseguimos. Depois, todos nós temos uma cabecinha pensante, não vamos emprenhar por tudo o que se vê, e hoje em dia temos uma obesidade de informação gigante nas redes sociais, do YouTube, no Instagram, em tudo. Fazer uma triagem do que é que nos pode servir, né? Sabendo também que não existe certo ou errado, existem coisas que realmente nós percebemos e também têm base científica para. Todo o nosso sistema, além dos 5 pilares que nós temos, tem, perdão, base científica para tudo aquilo que nós aplicamos, nós não tiramos só coisas da nossa cabeça, a única coisa que é tirada da nossa cabeça são as dinâmicas, as temáticas e estas coisinhas que nós fazemos com os nossos clientes diretamente, mas todo o resto, tudo o que nós fazemos a nível alimentar, é apoiado e sustentado com base científica, tá? Nós não viemos para aqui inventar a roda. Então é isso, é estarem perto de pessoas, e se a nossa comunidade for um ponto ótimo, mas fora disso também, quem são os vossos amigos que têm aquilo que vocês querem, né? Se remetermos aqui, quem são os vossos amigos que têm uma vida saudável, que têm um peso, vou dizer, controlado? Não estou a falar dos que são mega fit. Ok, então é desses que vocês têm que estar perto, não é dos outros. E se não os têm, arranjem-nos. Ai, toda a minha família é obesa, sempre foi, os meus amigos também. Pronto, então sejam o patinho feio dali, ou o patinho bonito, no caso, e saiam desse grupo e entrem no outro. Ai, vou deixar os meus amigos. Não, não tenho que deixar ninguém para trás. Mas se aquelas pessoas, é o que eu costumo dizer, eu quero ser rica. Eu vou perguntar ao senhor que está a pedir esmola na rua como é que eu vou ser rica? Possivelmente não. Né? Vamos ser dois. E se calhar até sabe, se calhar até já ganhou muito dinheiro, mas também não soube manter, voltamos ao mesmo. Então, a quem é que eu vou perguntar as coisas? Né? Se eu vou para o Porto, eu vou perguntar indicações a uma pessoa que está no Algarve, a menos que ela seja do Porto. Não, né? Vou ver quem é que eu conheço no Porto, então chego ao Porto e pergunto. Então é um bocadinho por aí. Estejam perto de quem já faz acontecer aquilo que vocês querem, seja a que nível da vida for, né? E por aí o caminho depois vai indo, e nós vamos fazendo triagens e vamos entendendo. Ok, olha, as duas últimas perguntas que eu tenho para ti. Se pudesses voltar ao início desta jornada e falar com a tua eu do passado, o que é que lhe poderias dizer, ou seja, o que é que tu lhe darias? Se tu pudesses voltar atrás à tua eu do passado, o que é que darias agora? Diz eu do passado, que é lá atrás. Lá atrás, ou seja, antes de começares, não é? Hoje, com todo o conhecimento que tu tens, com menos 36 quilos, com tudo isto, se tu pudesses voltar atrás e falar com a tua eu do passado, o que é que tu lhe dirias? Olha, por muito que tenha sido controverso o caminho para chegar aqui, eu acredito que teve que ser assim. Porque se eu não tivesse mais 36 quilos, eu não estaria aqui, possivelmente. Se eu não tivesse que curar feridas emocionais e mudar de mindset, o Filipe já chegou com a TT, né? Já deve estar cheio de fome, tadinhos.
eu possivelmente não estaria aqui hoje. Então, eu acredito mesmo que tudo o que aconteceu lá atrás me trouxe hoje aqui, ok? Mas se eu pudesse, vou dizer, facilitar um bocadinho o caminho para poder chegar aqui, eu diria para eu não me cobrar tanto e que realmente eu tinha que me pôr em primeiro lugar para tudo o resto fluir melhor na minha vida. E se eu me tivesse priorizado um pouquinho mais desde lá de trás, possivelmente o meu caminho até aqui teria sido por outras vias, mas teria sido um bocadinho, não teria sido tão difícil. No entanto, eu também acredito que é o difícil que nos desafia, e hoje, por ter sido e eu olhar lá para trás, eu dou tanto valor àquilo que aconteceu, mas o que eu vos quero dizer é: está tudo certo, foi o meu caminho. Não tem de ser o vosso, não tem de ser tudo tão difícil para que seja valoroso. E eu tinha muito essa ideia, porque foi-me passado. Para valer a pena tem que ser muito. Não, há esforços a fazer, existem coisas que realmente às vezes não são o caminho mais fácil, não é isso que eu digo, mas não tem que ser penoso, ok? E acima de tudo que não estás sozinha, porque eu durante muito tempo senti-me muito sozinha, porque eu realmente não tinha nem família, mas sempre tive uma coisa incrível, que foi o meu grupo de amigos. Então, se houver outra sugestão que eu posso deixar é: escolham muito bem os vossos amigos, porque os meus amigos, os que são, e muitos vão e vêm, os que são, eles estão comigo há mais de 20 anos, e são pessoas que me ajudaram muito, e por eu me ter agarrado ao exemplo que eles são, fosse na vida profissional, fosse na vida pessoal, fosse a nível de alimentação, ou também, ainda que de uma forma parece que ténue, me ajudou a não descambar mais. Então, círculo de influências, sem sombra de dúvida. Última pergunta, porque nós Não, passamos totalmente o tempo, Carla, mas eu já devia estar à espera que isto ia acontecer, não é? Obviamente. Olha, última pergunta. Qual é a maior lição que tu aprendeste ao longo deste processo? uma lição que parece quase assim um puxão de orelhas. Eu acredito mesmo que o caminho faz caminhando. Portanto, a minha maior lição não foi, nem está a ser hoje, vai ser tudo aquilo que eu conseguir agregar ao meu processo, até um dia já cá não estar e virar pozinho de uma estrela brilhante lá em cima. Mas a maior lição que eu tiro daqui é que realmente a vida vale muito a pena viver, e houve aqueles momentos em que eu achei que só vinha cá contribuir para trabalhar, sabem? E que a minha vida ia ser sempre assim, forever. O trabalho dignifica, o trabalho devolve, não é isso que eu quero dizer, mas nós não estamos aqui só para viver e pagar contas. E eu sei que a maior parte das pessoas está nessa rodinha dos ratos. Então, se há uma lição de vida que eu tirei daqui, é que a vida é muito boa, que eu a posso viver de uma forma incrível, com um corpo incrível, que eu faço questão de mostrar a todo lado, tá? E que eu sei que também me traz muitos momentos bons, né? Eu sei que muitas dores de muitas mulheres é não conseguirem brincar com os filhos, de não conseguirem fazer algumas coisas que gostariam de fazer por terem excesso de peso. Então, eu acredito mesmo que tudo aquilo que cada tijolinho que nós construímos na nossa saúde, nos vai dar uma vida incrível. Acho Top, que é isto. top. Grande mensagem, Carla. Olha, vamos chegar por aqui. Realmente foi incrível. Saímos um bocadinho do alinhamento, mas eu acho que também enriqueceu aqui muito a nossa chamada. Não falámos só de mentalidade, fomos também um bocadinho mais profundo na tua história de vida para também percebermos um bocadinho quem era a Carla do antes e porquê, e todas as condicionantes que tu tiveste e tudo aquilo que tu cresceste, conquistaste. Então lá está, as nossas circunstâncias não definem de toda a nossa realidade, e aquilo que nós vivemos não tem que ser aquilo que nós somos ao dia de hoje, se nós escolhermos fazer diferente. Tu és o exemplo disso. Tu eras alguém que vivia em piloto automático, tiveste
aos olhos de muita gente de fora, uma vida desgraçada, não é? Eu lembro-me a primeira vez que tu contaste a tua história de vida, como se fosse a cena mais básica do mundo e a cena mais banal do mundo. Eu quase que fiquei de lágrimas nos olhos e eu sou uma pessoa que não choro com facilidade, e tu sabes, não é? Eu fiquei super, tipo, comovida. Como é que desculpem a expressão, que esta miúda está-me a contar esta história como se fosse a cena mais normal do mundo? E, tipo, sabem, eu senti mesmo, uau! Hoje eu entendo, então, hoje eu entendo porque esta Carla de febre de viver, porque quem conhece a Carla sabe, a Carla foi das maiores professoras que eu tive na minha vida, no sentido em que ela ensinou-me a usufruir das coisas boas da vida. E às vezes o usufruir das coisas boas da vida não quer dizer que pagar rios de dinheiro por whatever. Não, é às vezes é ir beber um café a um sítio XPTO. Porque qualquer pessoa pode ir beber um café, por exemplo, ao Hotel XPTO. E a Carla é esta pessoa, não, vamos ali, porque vamos ali, vamos usufruir como gente grande, e nanã. Ou então às vezes até só um copo. Estão a ver? Então a Carla ensinou muito a viver a vida e eu acho que foi isto tudo que a vida lhe trouxe, não é? Ela viveu tanto em piloto automático, ou deixou de viver tanto, que hoje a Carla é esta pessoa intensa que quer muito viver e quer muito viver com qualidade, com energia. Portanto, eu acho que esta história vai inspirar muitas mulheres e eu acredito que muitas mulheres se vão identificar contigo, e contigo do teu antes, não é? Aquela mulher cuidadora que não tem tempo, não tem, e todas as condicionantes, não é? Mas olhem, a prova viva de que funciona e que podes realmente passar de um corpo doente, inflamado, com montes de questões de saúde que tu também as tiveste. Não abordámos muito esse assunto, mas eu sei que tu também tiveste algumas questões de saúde, né? E cortisonas pelo meio que tu tiveste de tomar e tudo mais. Até hoje é um corpo incrível, super fit, cada vez mais. Ainda no processo, porque tu queres sempre mais e mais e mais, e esta é também a lição, não é? A Carla começou, se eliminasse 10 quilos, era tipo incrível. Hoje a Carla quer muito mais do que isso, não é? Então é um caminho que se faz caminhando. Se calhar os 36 quilos no início, tipo, nem eram visuais, não era atingível, não fazia sentido na Carla. Mas a verdade é que ela eliminou os 36 quilos, não é? Porque foi uma caminhada que se fez caminhando. Então foi super inspirador, estou super entusiasmada. O objetivo, né? Porque se eu só tivesse o objetivo dos 36, agora estava aqui. Não, E depois é importante ter outro, depois ter outro. ir evoluindo na escadinha, é isso mesmo. Então, olha, sigam-nos, ponham aí, subscrevam o canal, deixem aqui os comentários, se vos inspirou, comentem, ponham os likes, sigam-nos no Instagram, sigam-nos na comunidade Facebook, falem com quem vos convidou para estar aqui se te inspiraste e se realmente quiseres iniciar o teu Get Really Fit Plan, nós vamos te dar super boas-vindas. E se tu estás aí, já és aluna e andas meio desmotivada, porque acontece, olha o conselho da Carla, vem mais para o pé de nós. Entra nas nossas dinâmicas que nós fazemos com tanto carinho todos os dias, todas as semanas, não é? Amanhã vamos começar a última semana do programa Summer Season 3.3. Portanto, a última semana vamos ter treinos novos, vamos ter um novo planeamento, vamos ter mais rotinas poderosas. Vem para o pé de nós, junta-te, vai fazer toda a diferença. É isso, Carlinha. Um beijinho grande. Obrigada. Love you. Até já! Até já! Beijinho! Beijinhos!